Ninguém sabe o que é o fundo do poço até que chegue lá. Ser demitido abruptamente de um emprego que você trabalhou por 10 anos e, em seguida, pegar sua namorada traindo você com seu substituto é algo que faz realmente um homem parar para pensar. Inferno, meus empréstimos estudantis nem foram pagos ainda. Essa vida é uma merda. Depois de uma noite bastante alcoólica, que consistiu em enviar cerca de 4 dúzias de currículos e cartas de apresentação horríveis, eu desmaiei. Quando acordei na manhã seguinte, decidi pelo menos tentar ganhar algum dinheiro em casa, enquanto esperava por uma entrevista. Naquele momento, pensei que a melhor maneira de fazer isso era completando aquelas pesquisas na internet, que rendiam cartões presentes de $5 para o metrô e outras coisas do tipo. Quer dizer, eu não tinha nenhuma outra habilidade comercial que pudesse gerar renda imediata. Era isso ou perder o dia jogando no computador. Fiz essas pesquisas por cerca de 5 horas, antes de quase dormir sentado. Foi muito mais excruciante do que havia pensado originalmente. No final dessas 5 horas, eu havia acumulado cerca de $45 em dinheiro e cartões presentes. $9 por hora. Não é como se eu estivesse ganhando muito mais do que isso antes. Eu estava prestes a fechar meu laptop e ir para um bar na tentativa de afogar minha melancolia quando vi aquela coisa pela primeira vez. Não deveria ser perceptível, mas por um motivo ou outro, foi. No canto inferior do site que estava, existia um anúncio minúsculo e singular. Talvez tenha sido a simplicidade que me pegou. Letras pretas simples em uma fonte brega que dizia pesquisa por dinheiro, sobrepostas a um fundo completamente branco. Pelo menos eles foram diretos com a mensagem. Mais uma não faria mal, pensei. Tanto faz juntar um pouco mais de dinheiro para a bebida antes de sair. Sentei-me novamente, cliquei no link da imagem e me preparei para passar por mais algumas perguntas trabalhosas. As primeiras perguntas foram simples o suficiente. Acho que não eram realmente perguntas, mas mais uma coleta de dados. Meu nome, idade e ocupação. Achei meio estranho que eles também perguntassem minha altura e peso, mas não era inédito. A primeira pergunta real foi um pouco diferente. Devo ter olhado para ela com os olhos arregalados e a boca aberta, por Deus sabe quanto tempo. As letras na tela claramente diziam: quão forte é sua vontade de olhar para trás neste exato momento. Havia 5 opções abaixo, variando de mínima a esmagadora. Não havia razão plausível para eu estar com medo naquele momento, mas eu estava. Apertei a respiração, tentando distinguir qualquer ruído sutil atrás de mim. Depois de talvez 5 minutos, tomei coragem para olhar. Não havia nada. Esperei aliviado e zombando de mim mesmo ao mesmo tempo. Isso deve ter sido algum tipo de piada. No entanto, decidi dar uma chance, respondendo neutro e clicando na próxima pergunta. Por que você olharia para trás? Eu sorri, antes de simplesmente digitar na caixa de resposta e clicar novamente em próximo. Eu não sei. Esta foi a terceira pergunta. Você está em um avião. Além de você, há apenas um outro passageiro que está sentado atrás de você. Em algum momento, você se levanta para ir ao banheiro e descobre que o homem se foi. Você verifica se ele está no único banheiro do avião, mas ele não está lá. O que você faz? Novamente, devo ter olhado estupidamente para ela por quase 10 minutos. Era algum tipo de teste de personalidade obscuro? Coloquei a mesma resposta que usei para a última pergunta. Eu não sei. Era verdade. Eu realmente não sabia como eu deveria responder a essa merda. Clico em próximo novamente, agora mais intrigado do que antes. Você acorda em uma floresta desconhecida. É noite e o luar lhe dá apenas pouca visibilidade. A cerca de 30 pés de distância de você, há uma pequena cabana fracamente iluminada. A porta está aberta e uma mulher sorridente está acenando para você. Vai entrar? Essa pergunta era tão estranha quanto a última, então a minha conjectura de que isso era algum tipo de teste de personalidade estranho ainda era viável. Tento responder a essa. Algo como entrar na cabana porque simplesmente não há nenhum outro lugar para ir. Mais uma vez, clique em próximo. As perguntas começam a ficar realmente estranhas. Elas não eram muito sangrentas ou explícitas, nada disso. Elas eram apenas mais estranhas. Muito mais estranhas. Se você está se perguntando por que diabos eu continuei, não posso realmente lhe dar uma resposta explícita para isso. Eu só sentia que tinha que fazer. Era uma sensação esotérica rastejante que eu não conseguia explicar. Mas eu nunca consegui me livrar dela. Então, eu continuei. Algumas das perguntas que se destacaram foram: suponha que você acorde uma noite e encontre um elevador em sua casa. Durante cada meia-noite depois disso, ele se abre por 5 minutos, revelando uma cópia exata de si mesmo que fica progressivamente mais ferida com o tempo. Você continua vivendo assim, ou você entra no elevador uma vez e acaba com tudo? E também,
Você está em um quarto de hotel, mas é acordado por uma batida rápida na sua janela. Você espreita pelas persianas, vendo que parece ser um homem sem os 2 olhos. Ele coloca a boca no vidro e diz para você matar a mulher no banheiro imediatamente. Você o escuta? Essa próxima foi uma das minhas menos favoritas. Você está assistindo a vídeos caseiros com sua mãe. Uma das fitas inclui imagens dela sendo assassinada por um intruso mascarado. A mãe simplesmente ri dessas imagens sem dizer nada. Na sua opinião, isso é motivo de preocupação? Além dessa merda que induz a insanidade, recebi uma batida na porta cerca de 30 minutos depois da pergunta. Olhei pelo olho mágico para encontrar um cara parado lá, balançando a cabeça freneticamente e fazendo não com a boca. Ele parecia apavorado. Obviamente, eu não abri. Recebi cerca de 10 telefonemas de alguém chamado O Auditor no meu identificador de chamadas. Toda vez ele deixava uma mensagem, mas cada uma delas era apenas uma gravação que consistia em alguém dizendo números através de um forte ruído estático. Na verdade, agora que eu paro pra pensar, pareciam estar gritando aqueles números. Cerca de 1 hora depois dessas bizarrices, eu estava à beira de um colapso mental. Eu estava petrificado de olhar para trás. Embora não houvesse nenhuma indicação de que algo deveria estar lá, em um momento ouvi alguns arranhões suaves vindo da minha ventilação. Então ouvi meu sofá para a frente dela. Eventualmente, eu cheguei ao que parecia ser o fim da pesquisa. No entanto, não era uma pergunta. Era simplesmente uma declaração. Não os deixe entrar. Eles não são confiáveis. Quase como se fosse em sincronia, ouvi mais batidas na minha porta cerca de 5 segundos depois de ler isso. O mais lento e silenciosamente que pude, andei até a porta e olhei pelo olho mágico novamente. Era uma pessoa diferente da que eu tinha visto antes. Era uma mulher, parecendo ter 20 e poucos anos. Ela estava usando um blazer grosso, mesmo que lá fora estivesse fazendo quase 30 graus. Ela também estava usando óculos escuros, então eu não conseguia dizer para onde ela estava realmente olhando. Eventualmente, ela tirou um pedaço de papel do bolso e deslizou por baixo da porta. Olho para baixo e leio. É mentira. Sai do seu apartamento agora. Já se passaram cerca de meia hora desde então. Não consigo me dar ao luxo de olhar para a tela do computador, nem de olhar para a mulher lá fora. E sim, ela ainda está lá. Posso ver a sombra de seus pés por baixo da minha porta. Ouvi a janela do meu quarto se abrindo alguns minutos atrás, mas desde então eu travei a porta com uma cadeira. Posso ver algum tipo de murmúrio distorcido vindo da porta do quarto agora. Talvez aquele fundo do poço que eu estava antes não era tão fundo quanto parecia. E agora só tenho uma pergunta. O que diabos eu devo fazer nessa situação?